O capítulo 3 apresenta um aprofundamento da análise de mercado a partir do conceito de elasticidade. As elasticidades, elas medem a intensidade da variação. No capítulo, eu abordo as três principais elasticidades, que é a elasticidade de preço da demanda, a elasticidade de renda da demanda e a elasticidade de preço da oferta. Considerando a elasticidade de preço da demanda, nós podemos ter a seguinte situação: você aumenta o preço, a demanda cai. Mas qual a intensidade de queda? Ela cai pouco, ela cai muito, e é para isso que serve a elasticidade. Existem bens com baixa elasticidade de preço da demanda, ou seja, se eu aumento o preço, a demanda cai pouco, em geral são bens essenciais. Existe também aqueles bens que possuem alta elasticidade de preço da demanda. Você aumenta o preço, a demanda cai muito. Esses são os casos dos bens supérfluos ou bens de luxo. As elasticidades também permitem avaliar não apenas o preço, mas variáveis como a renda. E isso nos remete ao conceito de elasticidade de renda da demanda. Quando eu aumento a renda, o que acontece com a demanda? Mas mais do que isso, quais as intensidades de alteração da demanda, né? Então, quando eu aumento a renda, a demanda sobe pouco ou muito, né? Por exemplo. Então, existem bens com baixa elasticidade de renda. Esse é o caso em que você aumenta a renda, a demanda sobe pouco. Existe aqueles bens com alta elasticidade de renda da demanda. Você aumenta a renda, a demanda sobe em intensidade superior, né? É o aumento da renda. Existem aqueles bens também que, quando você aumenta a renda, a demanda cai, né? Isso também se reflete no valor da elasticidade, renda da demanda. Nesse caso, o seu valor é negativo, né? O conceito de elasticidade de renda da demanda, ela permite a gente qualificar melhor os bens, como bens normais, superiores, né? Bens normais, a intensidade de aumento da demanda é muito próximo à intensidade de alteração da renda. No caso dos bens superiores, a intensidade de alteração da demanda é superior ao da renda. E no caso dos bens inferiores, o valor da elasticidade, como eu disse, ela é negativo. Você aumenta a renda, cai a demanda, né? Existe também o conceito de elasticidade preço da oferta, né? E aqui eu vou dar um exemplo um pouco diferente, que é o mercado imobiliário, né? No curto prazo, a oferta de imóveis novos não responde muito a preço, né? Por quê? Porque a oferta de imóveis dependem das construções, o que demora um tempo. Então, mesmo que ocorra um aumento do preço, a oferta não aumenta da noite para o dia. Então, a gente pode afirmar que a oferta de imóveis novos possui baixa elasticidade de preço da oferta, né? E isso é interessante porque você pode usar esse conceito para analisar um mercado específico, que é o mercado imobiliário. Na verdade, o conceito de elasticidade, ele serve como uma forma de entender o mercado, e isso se constitui uma ferramenta extremamente importante para estratégias empresariais. Por exemplo, na precificação do bem, né? O que vai acontecer com a demanda se eu alterar o preço, aumentar ou reduzir o preço, né? Porque dependendo do comportamento da demanda, eu posso ter um aumento ou redução da minha receita com as vendas, né? Também no caso do crescimento econômico, por exemplo, se eu estou observando um crescimento econômico, isso é acompanhado com o aumento da renda. E quais serão aqueles bens, serviços ou setores que mais vão se beneficiar desse crescimento? Isso é importante nas estratégias de investimento ou mesmo para estratégias de agentes que financiam a produção. Ou seja, o conceito de elasticidade, ele serve como uma ferramenta prática, né? O seu cálculo pode demandar
a utilização de instrumentos mais complexos, como, por exemplo, a matemática, a estatística ou econometria. Mas, mesmo assim, mesmo do seu ponto de vista de princípios, é possível, evitando esses modelos mais complexos, se ter uma ideia do valor das elasticidades. Basta prestar atenção. E neste capítulo eu apresento um box onde eu dou algumas dicas de como calcular essas elasticidades, né? É importante que o empresário, o ofertante, fique atento, né, nas suas alterações de preço e os seus impactos sobre a demanda. Isso pode ser feito em liquidações, em mercados diferentes, né? Também é importante que se observe os efeitos da demanda num momento de crescimento econômico ou de recessão, e tudo isso demanda a anotação de dados, né? Não se der, é claro, como eu falei, existem métodos muito mais complexos que escapam aos objetivos do livro, mas prestando atenção e anotando os números, é possível chegar a valores muito próximos da realidade, né? Ou seja, além do entendimento das forças de mercado, é importante que se considere esse conceito de elasticidade, né? Posto isso, nosso próximo passo consiste em avaliar as estruturas de mercado. E aqui eu destaco 3, que são o monopólio, o oligopólio e a concorrência perfeita. E é o que nós vamos fazer nos próximos capítulos.